Suas escolhas, suas ações, é isso que faz você ser quem você é. Oi, meu nome é Bex, eu faço espanhol pela UESP e sejam muito bem-vindos ao Daily Bex. Por aqui a gente fala de cinema, a gente fala de música, a gente fala de animes, de tudo isso e um pouco mais. Então, bora lá! Esse vídeo foi um vídeo prometido há algumas semanas atrás, mas assim, vamos ignorar. O importante é que ele está saindo agora. E recentemente, mais especificamente hoje, eu reassisti o filme do Superman. E assim, gente, todas as opiniões que eu tinha sobre o filme, elas permaneceram. E o bom de reassistir é porque a gente sempre acaba percebendo detalhes, nuances que a gente não percebeu na primeira vez que a gente assistiu, né? E, bom, vamos falar de Superman, do novo Superman, que foi lançado agora em julho, no dia 11 de julho. E assim, gente, esse filme não poderia estar menos incrível do que ele está. Assim, o vídeo de hoje basicamente é uma review, fazendo comentários sobre o filme. E eu já devo começar dizendo que se você terminou esse filme não querendo ser um punk rocker, você está assistindo errado. Assista de novo, porque eu tenho certeza que você vai terminar o filme querendo ser um punk rock também. E eu acho que essa não poderia ser uma das coisas mais geniais que a história e que todo o desenvolvimento do filme, como assim, falando um todo, traz. Então, assim, eu já devo começar dizendo que, cara, é muito difícil não fazer um paralelo da ficção com a realidade. Claro que esse é o propósito do filme no geral, mas às vezes assim, a gente pega um filme assim de ficção para assistir, sei lá, para esparecer a cabeça e tudo mais, mas eu sei como é para todo mundo, mas no meu caso eu sou uma pessoa que eu penso muito, eu analiso demais e às vezes isso me enlouquece. Mas eu também adoro pensar assim, agir assim, porque a gente acaba fazendo um paralelo. E esses paralelos, por mais que às vezes enlouqueçam a nossa cabeça de tanto fazer a gente pensar, eles também são interessantes justamente porque fazem a gente pensar e fazem a gente criar conexões entre a ficção, entre a realidade e vai percebendo essas nuances, né, como um todo. Como no começo do vídeo, a gente começa com essa frase do... Eu achei interessante, né? Começar a abertura do vídeo com a frase que o pai do Superman diz para ele, né? Your choices, Clark. Your actions. That's what makes you who you are. E o Superman, para quem assistiu o filme, eu vou tentar não trazer spoilers, mas para quem ainda não assistiu, talvez possa conter spoilers, mas no geral eu acho que não vai ter assim spoilers que vá afetar a sua experiência assistindo, para quem ainda não assistiu. Mas voltando ao que eu estava dizendo, eu comecei o vídeo com uma frase que o pai do Superman diz para ele, e que é muito interessante, porque o Superman, durante esse filme todo, eu acho que o que mais diferencia dos outros filmes que já foram lançados deles recentemente ou algum tempo atrás, é essa questão da humanização que esse filme traz para o Superman. Porque o Superman, ele não é só um super-herói, ele não é só um alienígena que veio de outro planeta com a missão de proteger e de salvar os habitantes da Terra. Ele também é humano. E aí onde vem os questionamentos, o que é ser humano? A gente nasce humano, a gente se torna humano, o que é esse significado, essa sensação de humanidade? E essa é uma das coisas que eu achei mais interessante e que você vai acompanhando e vai pegando nas entrelinhas e no subtexto por trás do filme. Porque esse filme, ele coloca o Superman não na condição de um super-herói intocável, com o objetivo de salvar todo mundo, de proteger todo mundo, de combater o vilão, mas um Superman humano. Um Superman que é falho, um Superman que erra, um Superman que tem os próprios conflitos dele, um Superman que é tão humano quanto a gente. E aí, uma das coisas que eu achei mais interessantes assim, nesse filme, além dessa questão
da humanidade, assim, né, de trazer esses questionamentos, é também a forma como o filme vai mostrando as nuances e de até onde você é capaz de ir por egoísmo, por, sei lá, por suas vontades, e a linha tênue entre o que você faz e o que é moralmente correto, e do quanto você está disposto a fazer simplesmente para saciar o seu ego, para saciar ali a sua maneira distorcida de pensar, que é, se a gente for falar sobre isso, a gente acaba pensando na questão do Lex Luthor, né? Porque o cara, literalmente, ele, por um triz, não destruiu uma cidade toda. Destruiu, né? Mas assim, não destruiu assim definitivamente. Mas prejudicou toda uma cidade por conta da obsessão, da rixa e de todas as questões que já são bem conhecidas, né, tanto nos filmes quanto nos quadrinhos e afins, dele com o Superman. O fato dele não aceitar o Superman, o fato dele não considerar o Superman uma pessoa humana, o fato dele abominar a existência do Superman, e ele sempre coloca isso, os motivos por quais ele toma essas ações distorcidas e toscas e contraditórias e infames, no fato de ele ser, do Superman ser um alienígena, do Superman não ser um cidadão da Terra, propriamente dito, e aí você tem no filme esses questionamentos, né, mas sabe? E aí onde também vem os questionamentos sobre a questão de o que a gente faz que é moralmente correto, o que a gente faz o que a gente deve fazer pelos outros, o que a gente deve fazer por nós mesmos, e essa linha tênue do que é bom, do que é ruim, do bem, do mal e afins, né? E aí a gente vê ali que a pessoa acaba, né, indo por seus interesses próprios, ao ponto de prejudicar outras pessoas. E eu acho que uma das coisas também que o filme traz é essa questão do senso coletivo, da questão da união e da questão de... Também eu acho que fala muito dessa questão superficiais, né, porque esse filme, como um todo, ele traz muito, né, da questão da vulnerabilidade do Superman como uma pessoa humana. Eu ponho um pé na frente do outro e sei fazer a melhor escolha possível. Eu faço besteira o tempo todo, mas isso é ser humano. E essa é a minha maior força. E da questão da visão que as pessoas têm dele. Porque logo no comecinho do filme, é assim que os boatos sobre ele, né, sobre ele possivelmente tá ali para atacar as pessoas que vivem na Terra e tudo mais. Assim que isso surge, é como se todas as coisas, todas as ações que ele tomou ao decorrer da vida dele na Terra, todas as coisas que ele fez em prol da humanidade, em prol de manter o equilíbrio, em prol de salvar vidas, em prol de manter pessoas seguras, não tivesse valido de nada. As pessoas não param nenhum momento para questionar isso. Elas simplesmente tacam coisas nele, literalmente, né? Porque a gente vê isso no filme. E aí, tipo, dá para perceber, tanto pelas cenas, pelos ângulos e pela visão, né, que a gente tem dele assistindo o filme, o quanto isso impacta a vida dele, porque ele passou a vida, cresceu, né, tendo a missão de ser uma pessoa ali que precisa proteger as pessoas. Então, para ele, acaba sendo um trabalho, acaba sendo a missão e acaba também sendo um mantra, né, que da vida dele. Então, a partir do momento que surgem os boatos, que vai totalmente contra essas coisas que ele passou a vida toda dele lutando e fazendo acaba, né, você vê que, tipo, tem ali um choque, uma crise, tanto dentro dele mesmo, tanto ao redor das pessoas que simplesmente, tipo... E aí isso é muito interessante. Eu acho também interessante a construção dos secundários, no geral. A gente tem ali a questão dele com a Lois, a questão
dos outros personagens que vão se envolvendo, né? E ali tem uma menção muito simbólica ao Malik, né? Que eu achei muito interessante, que é logo na cena onde o Superman tá preso ali, né? Que o Lex vai levar o Malik ali para fazer meio que uma chantagem. E o Malik, né? Tipo, enquanto o Lex vai tentar ali mexer com a cabeça do Superman para ele dizer as coisas, né? Porque ele quer que ele diga onde é que tá os pais deles, né? Que cuidaram dele no período dele aqui na Terra. E afins, aí o Malik fala que não é para ele dizer que ele não tem família. E aí, tipo, eu achei interessante, porque ali o Malik consegue ver o Superman além do título, né, do Superman, e é uma coisa que, tipo assim, eu fiquei meio emocionado quando eu tava assistindo, né, que ele fala que ficou muito grato pelo o Superman ter comido a comida dele, e aí a gente vai pegando essas nuances dos pequenos gestos e tudo mais, e da mensagem, né, por trás do filme, que aí é onde a gente vem com o ponto de que de ser um punk rock. O que é que significa ser um punk rock? Da questão da gentileza, da questão de como a gente, trazendo isso com um pouco da realidade, de como a gente meio que acaba, por vezes, perdendo a nossa humanidade para coisas que influenciam a gente não percebe, ou que a gente percebe, mas que acaba simplesmente não ligando. Então, assim, a questão da gentileza, a questão da moral mesmo, de ética, de coisas internas que a gente acaba se esquecendo por a gente viver em um mundo tão assim, né, automatizado, e que a gente acaba deixando as nossos limites mais egoístas, mais, né, antiéticos, acabar falando por si só. E aí, tipo, é muito difícil, assim, você assistir um filme e não ficar, assim, com esse gostinho de você ficar com essa sensação, né, de que, tipo assim, até onde a gente vai, até onde as nossas ações vai, até o que é moral, até o que é eticamente correto, até o que a gente vai para defender não só os nossos direitos, mas os direitos de outros, até onde a gente vai para escutar o outro, até onde a gente vai, tipo, para, né, defender o bem-estar da humanidade no geral e não só o nosso. E também uma das coisas mais legais que eu achei no filme é que o filme fala não só da questão dos direitos humanos, mas também da questão dos direitos dos seres vivos no geral, né? Porque ali o Superman, ele não salva, ele não defende, ele não tá só pelo os direitos das vidas dos cidadãos no geral, mas também dos animais e de todas essas os sentidos de vida, né? E não poderia deixar de dar a menção honrosa ao Krypton, porque assim, gente, eu acho que ele é um dos protagonistas daquele filme, sem dúvidas. Inclusive aqui em casa, eu tenho um Krypton chamado Apollo. Gente, esse cachorro, amor da minha vida, mas ele é apocalíptico, tal qual o Krypton. E aí eu achei muito interessante essas nuances, né? Porque o filme vai falando sobre isso, e é um filme de ficção, é um filme de super-herói, é um filme de um super-herói super conhecido, né? Mas, por mais que a história dele já seja, os emblemas dele já seja conhecido, a história conseguiu ressignificar muitas coisas e reprojetar novas e trazer um novo sentido. Porque o Superman vai muito além do que destruir vilão, salvar vidas, né? Vai também, entra muito na questão da humanidade, do que nós somos e das nossas ações, da nossa influência e de tudo isso e um pouco mais. Então, basicamente é isso. Espero que tenham gostado, e se não assistiram, gente, assistam. É tão bom. Vou terminar o vídeo dizendo aqui, assistam. Se vocês não assistirem, não tiverem a oportunidade de assistir, espero que tenham. E é isso. Não se esqueçam de curtir
comentar e compartilhar, porque isso ajuda demais no canal. E inscrevam-se. Bye!